Você veio completo, você está perfeito nele, que é o cabeça de todo o principado e potestade. Colossenses capítulo 2, versículo 10, afirma, e quando nós recebemos esta palavra com olhos iluminados, nós descansamos naquilo que estamos. E o texto diz que nós estamos perfeitos nele, que é o cabeça de todo principado e potestade. Sejam todos bem-vindos, graça e paz, graça eterna. Eu quero deixar essa pequena reflexão. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 4 em diante, o apóstolo Paulo diz assim: sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo. Olha que coisa linda. Paulo dava graças a Deus pela graça de Deus que foi dada em Cristo. Eu dou graças a Deus pela graça de Deus que vos foi dada em Cristo. Que coisa maravilhosa. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo. Porque em tudo, isso é graça de Deus, porque em tudo fostes enriquecidos nele. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. 6. Como foi mesmo o testemunho de Cristo, confirmado entre vós. 7. De maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo já falava lá no primeiro século para esta igreja: nenhum dom vos falta. Vocês estão completos nele, vocês estão enriquecidos da sua graça. Paulo chega a dizer que ele se fez pobre para nos enriquecer. Querido, a maior riqueza que nós temos é o conhecimento desse Deus que nos traz paz, que nos posiciona em um lugar de descanso, sabe, que nos conforta e traz alívio em meio às dificuldades, em meio às lutas. O Deus que a religião apresenta é um Deus confuso, um Deus vingativo, um Deus rancoroso, um Deus agiota, né? Porque parece que empresta a juro, ele dá alguma coisa, mas se você não fizer algo, ele toma, ele cobra, ele aperta. Mas o Deus de toda graça, que olhou para o seu povo e viu o seu povo falho, pecador, e justificou, liberou no espírito, na mente e no coração o dom da fé, a capacidade, isso é riqueza, de acreditarmos, de crermos. E os eleitos receberam essa dádiva, esse dom. E Paulo chega a dizer aos romanos também que os dons de Deus são irrevogáveis, sem arrependimento. Nós podemos dizer que hoje descansamos nesta graça maravilhosa, onde não existe mais o véu que nos separou de Deus, onde não existe mais todo aquele sistema litúrgico, legalista, preceitos, onde havia separação, divisão, inimizade, parede, bloqueio. Hoje nós temos o livre acesso ao trono da graça de Deus. No antigo pacto, lá na antiga dispensação, só o sumo sacerdote ele tinha a condição de entrar anualmente no Santo dos Santos, ou na sala da presença onde estava a Arca da Aliança e a tábua do testemunho, do testamento. Só o sumo sacerdote ele entrava anualmente, enquanto as pessoas ficavam no átrio
enquanto os levitas estavam ali ministrando na segunda parte do templo, na terceira parte, pós o véu, pós a cortina, no santo lugar, no santo dos santos, só os sumos sacerdotes entravam anualmente para oferecer sacrifício, primeiramente por si mesmo e depois pelo povo. E aqueles sacerdotes, eles entravam com um chocalho no pé, uma espécie de um sino, e uma corda na cintura. E as pessoas, ou os outros, ficavam segurando aquela corda, caso aquele sacerdote tivesse em desobediência aos estatutos da lei, ao seu ofício. Ele era fulminado lá dentro, e como outras pessoas não podiam entrar, tinha que arrastar ele pelaquela corda. Então só ele tinha entrada à presença de Deus, que estava ali sendo representada pela arca e pelas tábuas da aliança. Mas Cristo, ele inaugurou um novo e vivo caminho nesse sangue, ou pelo sangue. E aí Pedro agora, fazendo analogia com aquele sacerdócio lá, levítico, que só eles tinham acesso, Pedro diz: nós somos reinos e sacerdotes agora. Nós podemos apresentar os nossos sacrifícios espirituais a Deus, porque não era mais agora na graça, na nova aliança, sacrifício de animal, como o sacerdote apresentava. Agora são sacrifícios vivos. O apóstolo Paulo fala aos Romanos, capítulo 12: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifícios vivos, santo e agradável ao Senhor. Este é o vosso culto racional. Então, na graça não é mais o sacrifício de animal, não é o paga-preço, porque foi pago por Cristo. Mas na graça, o sacrifício, ou o esforço, ou a dedicação, é algo racional, é vivo, é a tua vida, sabe? É o teu entendimento diante de Deus. E hoje, pelo novo e vivo caminho, o véu do templo se rasgou, e não mais aquele sumo sacerdote que só ele tinha o direito de entrar. Hoje todos os filhos, independente dos povos, da nacionalidade, todos os filhos de Deus têm acesso livre ao santo lugar, ao santo dos santos. E esse santo lugar não é o céu, é na tua consciência, é no teu homem interior, porque é aí que ele habita. Deus é espírito, e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Paulo disse: aquele que se uniu ao Senhor se tornou um só espírito com ele. Paulo disse que nós somos templo e morada do Espírito. Então, onde está a presença de Deus? Onde está o santo lugar? Onde está o santo dos santos, que só os sacerdotes podiam entrar na antiga dispensação? Onde está o lugar secreto? Lembra do que Jesus falou quando você for orar, entra no teu aposento, no teu quarto e fecha a porta? Será que Jesus estava falando de algo literal, você entrar na tua porta de casa, no teu quarto e fechar? É aqui, ó. O teu secreto com Deus, a tua consciência, o teu coração puro diante de Deus, o teu espírito aquebrantado, o teu coração contrito a Ele que Ele não rejeita. Este é o lugar onde você entra para louvar, onde você se recolhe, onde ninguém precisa ver, onde ninguém precisa te ouvir, onde ninguém precisa saber, mas você está em plena comunicação com Deus. É o que Paulo disse: orai em todo tempo, orai sem cessar, é se relacionar, é se comunicar, é estar unido ao Espírito, é ser um com Ele. Você é rico da graça de Deus. Isso é riqueza de Deus para a tua vida. Não mais em um lugar físico específico. Não mais pessoas específicas.
Mas todos os filhos têm acesso agora, direto, ao trono da graça. Você está rico. Nenhum dom te falta. Mas é necessário que haja um conhecimento, uma revelação para que isso aconteça. Enquanto as pessoas estão buscando a Deus nos montes, nas catedrais, nos templos, nós estamos buscando a Deus em nós mesmos, porque somos nós que manifestamos a graça de Deus. Somos nós que manifestamos o amor de Deus aqui na terra. Nós estamos buscando a Deus nas nossas ações, nas nossas atitudes, nas nossas falas, no nosso comportamento, na nossa vivência. Mas isso só vem por revelação. Isso é espiritualidade, não é religiosidade. Não é pegar em algo, não é levar algo para casa, não é jejuar, não é, sabe, perder noites e noites buscando algo que está longe. Não é como se estivéssemos batendo no vento. Paulo disse, eu não combato como que batendo no ar, porque eu tenho um objetivo, eu tenho um alvo, eu tenho um foco, eu tenho um propósito. E este propósito é encontrar Deus na minha vida, não procurar Deus no outro, não procurar Deus no pregador, não procurar Deus na igreja evangélica, na instituição X ou Y, mas é encontrar Deus em mim. Eu preciso ver Deus em mim, eu preciso ser esse outdoor de Cristo, eu preciso testemunhar de Cristo, eu preciso testemunhar da sua graça. Mas a religião nos ensinou a buscar fora, buscar o reino lá. Ali está a presença de Deus, ali é a casa de Deus, aquele profeta é de Deus, aquele pastor é de Deus, aquele homem é de Deus, aquela mulher é de Deus. Quando Jesus disse o reino estará dentro de vocês, é em vocês que o Cristo habita, é em vocês que o evangelho se manifesta. E a fé, ela vem, ela flora, ela sai de dentro para fora, pelo ouvir a palavra de Deus, que diz que você está abençoado com todas as sortes de bênçãos, você está perfeito, não há condenação para aqueles que entenderam esta palavra. Você está rico, nenhum dom te falta. Não é esses dons que se manifestou no primeiro século que a igreja fica buscando aí. Não, porque eu falo labachúria, é porque eu tenho o dom de profetizar, é porque eu tenho um dom... Não, esses dons bíblicos, Paulo disse, vai passar. Havendo profecias, cessarão, e cessaram-se, acabaram-se. Que as profecias falavam acerca de Cristo, profetizava até Cristo. Então acabou. A lei e os profetas vigorou até João Batista. Desde então passou a ser pregado o reino de Deus. Então aqueles dons que se manifestou lá no primeiro século, irmão Elcio, mas Paulo estava falando pós-cruz, lá na igreja dos Coríntios. Claro, cruzamento pactual, o templo ainda estava de pé, ainda havia exercício sacerdotal lá no templo, ainda havia sacrifícios, ainda havia todo um sistema que estava se deteriorando, estava acabando. É o que o apóstolo fala aos hebreus, aquilo que está envelhecendo, aquilo que está sendo desvanecente, transitório, perto está de chegar ao fim, perto está de acabar, porque estava passando aquele processo de transição pactual. Mas hoje, plenitude da graça, queda do templo, onde nós sabemos que Deus é tudo em todos, você está totalmente perfeito nele. Nenhum dom te falta, você está rico da sua graça. Ele te habilitou. 2 Coríntios, no capítulo 3, segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, diz assim... Segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, no versículo 4, diz assim: E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa como que de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos capacitou, nos habilitou
para sermos ministros, ministrarmos uma nova aliança, não a letra, que era a lei, porque a letra matava, mas o Espírito, que é a graça, e o Espírito da revelação, do conhecimento, ele dá vida. Então o conhecimento traz vida, abençoado. Então você é capaz, você foi chamado para viver as insondáveis riquezas, as maravilhas conquistadas por Deus na pessoa de Cristo no Calvário. Graça e paz, graça eterna, Igreja santa, irrepreensível, imaculada, sem pecado, sem condenação, perfeitos em amor, perfeitos nele, santificados nele. Quando você consulta a carne e sangue, quando você consulta o seu eu, você vê fraqueza, debilidades, erros que você deve dominar. O chamado em graça não é para continuar pecando, pelo contrário, o chamado em graça é para viver uma vida graciosamente diante de Deus. Você foi chamado para viver em amor, ser diante do Pai irrepreensível. Claro que com as nossas falhas, nossas debilidades humanas, e Deus conhece a nossa estrutura, Ele não vai levar isso em consideração. Mas é você que tem que levar em consideração. O que eu faço, o que eu planto, como eu estou agindo, como eu estou reagindo. Isso não vai decidir ou definir o teu destino. Vai decidir e definir a tua trajetória de vida. E como nós queremos viver bem, reinando em vida e em perfeita vitória, vamos escolher bem, vamos tomar decisões sábias dentro de um conhecimento da palavra do Pai, para que nós estejamos desfrutando aqui em vida do amor, da misericórdia e da graça do Pai. Porque a eternidade Ele já garantiu, já preparou, e a você só compete, só basta crer. Graça e paz.